Oi, gente. Espero que vocês não se importem de eu estar fazendo mais um videozinho aqui durante a minha convalescença, com essa cara de convalescente. Eu tô gravando esse hoje com essa, enfim, ainda me sentindo um pouco mal, porque nos videozinhos de ontem, né, em razão dos videozinhos de ontem, chegaram muitas perguntas interessantes. E uma delas, bastante interessante, era se eu faço detox também nos meus outros filhos. E sim, eu faço detox no Heitor. Os outros mais velhos, né, decidem se querem ou não, mas o Heitor ainda não decide porque tem 7 anos. E eu faço nos meus outros filhos sem síndrome de Down. E eu faço detox no Heitor, mas menos do que eu faço na Luísa. Porque o Heitor precisa menos. Eu faço muito eventualmente no Heitor, uma vez por ano, o Brain Detox. O detox da Dixie Lawrence. Né? Porque aí coloca um chocolatinho e aí fica uma coisa mais suave, né? Para ele. E por que o Heitor precisa menos? O Heitor precisa menos porque ele não tem a mesma predisposição à absorção intestinal do alumínio que a Luísa. Né? A Luísa tem aquela característica de uma maior absorção do alumínio. E o Heitor também precisa menos por outra coisa, que eu cheguei até a comentar rapidamente no videozinho anterior, né? Que é por causa de outros fatores de acumulação de neurotoxinas nas células. E que é o que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria aproveitar que me perguntaram isso para tocar nesse assunto, que é a hipofunção da enzima glutationa peroxidase nas pessoas com síndrome de Down. O que é essa enzima glutationa peroxidase? Essa enzima, ela é uma enzima antioxidante que limpa a célula de neurotoxinas, limpa a célula das substâncias inorgânicas, das substâncias tóxicas. Essa enzima, ela é produzida pelo nosso próprio corpo, pelos nossos próprios processos metabólicos. Por isso que a gente diz que ela é uma enzima endógena, ou a produção dela é uma produção endógena. Isso significa que adianta de muito pouco a gente tomar glutationa, né? Existe uma forma de glutationa que é um pouco mais efetiva para a gente tomar, que é a L-glutationa, né? Existe uma patente da L-glutationa que é chamada cetria-glutationa, que tem uma eficácia um pouco melhoradinha, né? Mas enfim, não é 100% porque a glutationa ela é de produção endógena, tá? Então, por que as pessoas com síndrome de Down têm uma hipofunção dessa enzima glutationa? É isso que eu quero falar com vocês hoje, explicar para vocês hoje. Fiz até uns esqueminhas, muito professora, fiz até uns esqueminhas, né? E em razão dessa hipofunção, né, as toxinas que, por exemplo, entram no meu corpo, se eu não tiver nenhuma mutação genética que justifique isso, a minha enzima glutationa peroxidase vai lá e limpa a minha célula. Mas a Luísa e as pessoas com síndrome de Down, por causa disso, por causa do que eu vou explicar, tem uma função reduzida, uma eficácia reduzida da glutationa peroxidase. E por isso tem uma menor capacidade de fazer essa limpeza intracelular, tá? Então, a glutationa... Ai, gente, olha, agora é muito mesmo aquela coisa da blogueirinha, porque realmente não vai estar focando, né? Acho que não sei se vai estar focando. Não, eu sei, não vai estar focando. A glutationa, ela é composta por 3 aminoácidos, tá? Que eu escrevi aqui para vocês, só que eu devia ter feito com uma caneta grossa, né? Que é o ácido glutâmico, a glicina e a cisteína, tá? Esses são os 3 aminoácidos que dentro do nosso corpo, através de vários processos metabólicos, né, criam a glutationa, tá? Então, eu vou, não basta ser mãe, né? Qualquer um de nós tem plena capacidade de compreender esse troço de bioquímica, tá? Até mesmo nós, das ciências sociais, nós de humanas, nós pessoas de humanas, povo de humanas, fazendo miçanga, não temos que nos assustar com esse tipo de informação. Então, a gente não precisa depois saber reproduzir exatamente como é que é cada um desses nomes, dessas enzimas, desses processos metabólicos. Metabólicos, tá? Desses metabólitos. A gente só precisa compreender. Então, é só para a gente compreender mesmo. Você não tem que
Ai, mas agora eu tenho que saber o nome disso, tenho que saber o nome daquilo. Não. É porque ninguém pode chegar com você e dizer o seguinte, olha, sua criança, por ter síndrome de Down, ela tem uma hipofunção da glutationa, que é a enzima que faz a limpeza da célula, e ficar por isso mesmo. A gente tem que entender por que essas coisas acontecem, porque senão fica parecendo que, ah, mas as crianças têm algum problema ou alguma coisa. Não, não é nenhum problema, o metabolismo é que é específico, e não tem nenhum problema ter um metabolismo específico. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém por ter o seu próprio metabolismo. A gente só tem que compreender como é que os nossos metabolismos funcionam, né? Então, tudo começa com uma substância chamada metiona, tá? A metiona é uma substância que tem nos alimentos. A gente consome alimentos e em razão disso, entra a metiona no nosso corpo, tá? E aí, dentro do nosso corpo, a metiona entra em contato com uma enzima que existe no nosso metabolismo, né, que é chamada enzima metiona adenosiltransferase, tá? Essa palavra transferase já diz pra gente que vai acontecer alguma coisa, né? Sempre redutase, transferase, né? Na bioquímica tem essa ideia de um processo metabólico, né? Então, quando a metiona, que vem através da alimentação, entra em contato, quando ela se junta com a enzima metiona adenosiltransferase, essa enzima, ela converte essa metationa em S-adenosilmetionina, tá? S-adenosilmetionina, que também é chamada de Adomet. Então, a gente come metiona, chega lá dentro do nosso corpo, né, depois que ela é absorvida, ela, em razão da atuação dessa enzima aqui, é convertida em Adomet, tá? O Adomet, uma pequena parte dessa S-adenosilmetionina, vai para a síntese das poliaminas. Isso não vai nos interessar, essa pequena parte, a síntese das poliaminas, a gente vai esquecer que isso existe aqui agora. A gente vai focar aqui, olha. A maior parte dessa Adomet vai para o grupo metil. Doa o seu grupo metil, desculpa, não vai, doa o seu grupo metil para o DNA, para o RNA, para a creatinina, para outros compostos, tá? Então, ela perde o seu grupo metil, tá? A gente começou aqui na metiona, olha, e aí, junto com uma outra enzima, converteu essa metiona em Adomet, e essa Adomet doa o seu grupo metil para o DNA, para o RNA, enfim, para outros compostos, e por perder o seu grupo metil, essa Adomet se converte em S-adenosil-homocisteína, tá? Aí a gente já vai entrar em contato com algumas expressões que são muito famosas, assim, que são muito repetidas, muito faladas na síndrome de Down. Grupo metil, a gente vive falando de metilação, né, metil e tudo. Homocisteína, a gente vive falando de homocisteína, né, por causa de algumas situações que a gente, né, convive na síndrome de Down. É essa adenosil-homocisteína que a partir de agora vai nos interessar. Então, a gente consome metiona e a partir de uma série de processos metabólicos, essa metiona se converte, depois de perder seus grupos metis, em S-adenosil-homocisteína, tá? Essa S-adenosil-homocisteína, ela sofre uma hidrólise, que é aquela, né, tipo, vamos falar numa linguagem aqui do senso comum, né, bem simples, ela é uma quebra, né, para liberar o que tem dentro dela, né? E aí, quando ela sofre essa hidrólise, ela libera adenosina e homocisteína, tá? A adenosina também já vai sair daqui, não vai nos interessar, e a gente vai ficar aqui só com a homocisteína, tá? Essa homocisteína, 50% dela vai para a via da remetilação. Lembra que a Adomet lá atrás doou seu grupo metil para o DNA, para o RNA e para outros processos, enfim. Agora, metade dessa homocisteína aqui, 50% vai para a remetilação. A gente não vai se preocupar vai recuperar um grupo metil, a gente não vai se preocupar com a remetilação, a gente vai ficar só com os outros 50% da homocisteína que vão para a via da transsulfuração, tá? É essa via que vai passar a nos interessar agora. Porque essa via da transsulfuração, ela vai converter a homocisteína em cistationa e por fim, vai converter em cisteína, que é aquele aminoácido que compõe a glutationa, que forma a glutationa,
tá? Então, na via da transsulfuração, a homocisteína entra em contato com a enzima CBS. E é aí que o metabolismo das pessoas com síndrome de Down se diferencia do metabolismo das pessoas sem síndrome de Down. Porque a enzima CBS, ela é criada, a bioquímica chama de codificada, tá? Ela é criada pelo gene CBS também, que tem o mesmo nome, que se localiza no cromossomo 21. Então, como o cromossomo 21 está triplicado nas pessoas com síndrome de Down, o gene CBS também está triplicado. Consequentemente, como esse é um gene ativo, esse gene triplicado produz 1/3 a mais de enzimas CBS do que deveria produzir, tá? Então, um excesso de enzima CBS, que é cistationa beta-sintetase, né? A gente já tem uma pista, porque o nome da enzima é cistationa beta-sintetase, né? Que nos remete à síntese. Então, você sabe que a gente estava lidando aqui com homocisteína, entrando em contato com a enzima CBS, a CBS condensa a homocisteína com serina, né? Por isso que é beta-sintetase, né? Condensa a homocisteína com serina e forma a cistationa. Então, é essa enzima CBS que é criada pelo gene CBS, vocês me desculpem essas expressões assim, né? O pessoal da área de saúde com certeza vai ficar horrorizado da gente falar assim, mas a gente de humanas, de sociais, né, compreende melhor esses processos com uma linguagem mais leiga. Então, o CBS condensa a homocisteína com serina e forma a cistationa. Depois que a cistationa está formada, entra em cena uma outra enzima chamada G-cistationase, tá? E essa enzima G-cistationase, ela hidrolisa a cistationa, ou seja, quebra, né? E aí libera a cisteína e a acetoburitrato, e o acetoburitrato. Olha, então o que acontece? Como o gene CBS está triplicado, produzindo 1/3 a mais de enzimas CBS, tá? Esse processo todo fica alterado. Porque com excesso da produção de enzimas CBS, acontece como se fosse uma remodelação. Tá? Então, a gente já sabe o que acontece quando há mutações gênicas que produzem um excesso de enzima CBS. Tá? Isso também já está mapeado, eu já fiz até um post sobre isso em 2 dos grupos secretos do Singularidade Down. No Singularidade Down, Nutrição e Suplementação, que chama Sing Down, Nutrição e Suplementação, e no Singularidade Down, Declínio Cognitivo e Comportamental. No grupo do declínio cognitivo e comportamental, acho que esse post é o post 26, se eu não me engano, ou 23, é 23 ou 26, né? E nesse post eu já mostrei, né, os resultados das pesquisas que apontam para o que acontece quando existe uma mutação no gene CBS que eleva a produção da enzima CBS. E aí o que acontece é que há um comprometimento da função da glutationa. Ora, a triplicação do gene CBS produz o mesmo efeito que as mutações gênicas que elevam a produção da enzima CBS, né? Aumenta a produção da enzima CBS, ou seja, afeta a produção endógena da glutationa. Com isso, com a produção endógena da glutationa afetada, a minha filha que tem síndrome de Down, ela tem uma hipofunção dessa enzima. E aí, por isso, ela tem muito menos, né, limpeza celular das toxinas que ficam dentro da célula, que ficam retidas no ambiente intracelular, tá? Então, portanto, ela precisa de muito mais suporte para fazer essas limpezas do que o meu outro filho, Heitor, que não tem síndrome de Down, e dos 3 mais velhos que também não tem síndrome de Down, e, portanto, não tem, né, uma triplicação, uma superexpressão do gene CBS, que é o que provoca essa hipofunção da glutationa na Luísa, tá? Então, bom, deixa eu dizer que eu já estou recebendo os auxílios de blogueiragem. O primeiro deles veio da minha filha, que me apresentou um aplicativo
em que eu posso fazer um vídeo contínuo, por isso que eu tô falando igual uma matraca agora, e a partir desse vídeo contínuo, o próprio aplicativo é que corta em 15 segundos e 15 segundos. E recebi também uma ajuda da minha amiga Ceane, ou Ceani, sabe como sei? Ceane? É Ceane ou Ceani? Que me disse que eu posso usar o IGTV. Não sabia que existia isso. Hoje eu vou tentar das duas formas, né? Não sei se vamos estar conseguindo. E aí a gente vai, né? Enfim, acho que amanhã eu já volto a trabalhar, então eu vou respondendo as dúvidas assim à medida que elas forem chegando. Mas assim, tô gostando dessa interação, né? Assim, eu fiquei com uma sensação de que ninguém lê meus posts. Bom, mas como muitos posts sumiram do grupão, né, do grupão Singularidade Down, quando desapareceu um dos meus perfis do Facebook, muitos posts sumiram, todos os que estavam no perfil. Legal, porque eu não preciso fazer de novo post, a gente pode falar assim dessa forma, que sempre chega nas pessoas que estão interessadas, né, que é a comunidade das pessoas com síndrome de Down.